Ó, a função cosseno, lembra, é no eixo x, tá? E essa explicação é idêntica à explicação para a função seno. Então, lembrando, 2kπ, o 2, porque é 2π, k, a quantidade de volta que eu vou dar na circunferência. Então, se for uma volta, vai até 2π. Duas voltas, 4π e assim por diante. Aqui nós temos o sinal da função seno, da função cosseno, desculpe, ela é positiva no primeiro e no quarto quadrante e negativa no segundo e terceiro quadrante. Diferente da seno, que é positiva aqui e aqui, negativa aqui embaixo. Então a seno é positiva nos dois quadrantes de cima e negativa nos dois quadrantes de baixo. Aí nós vamos ter, para a função cosseno, se eu jogar todos os valores, nós vamos ter isso aqui, que é a mesma coisa que a gente tem para a função seno. A diferença é que o seno de 0 é 0 e ó, o cosseno dá 1. Ela muda aqui os valores, mas o comportamento é idêntico. Então a função cosseno, o gráfico seria isso aqui. Ó. A função seno faz isso aqui, vai lá, vem aqui e volta aqui. Já a função cosseno, para uma volta, vai ter essa cara. Tá? Ó, positiva, ó, isso aqui é o primeiro quadrante, então tá para cima do eixo x, quarto quadrante para cima do eixo x, então por isso é positivo. O segundo e terceiro quadrante, ó, tá para baixo do eixo x, por isso que é negativo, certo? Então vamos ao gráfico da função cosseno. Não, aqui são as observações. Essas mesmas, a imagem é a mesma, tá? Vai de menos 1 a 1. Quando é só a função cosseno, o período, ou seja, para começar a repetir, é 2π. Essas partes aqui nós não vamos comentar. O gráfico estendido, ó, uma volta, ele vai até aqui, ó, 2π. Daqui até aqui é a primeira volta, daqui até aqui segunda volta, e aqui uma volta negativa. Então vamos fazer 1 menos o cosseno de x. Uma coisa interessante, ó, tem um menos na frente do cosseno. O que acontece quando eu tenho um sinal menos na frente da função seno ou cosseno? Ela vai inverter. Então nós vamos atribuir valores convenientes para x. O 3π sobre 2 já apareceu aqui, não era para ter aparecido ainda, mas tudo bem. Aí nós vamos montar a tabela igual nós montamos para a função seno. Aí eu vou atribuir valores para o cosseno. Para x vai ser 0, π sobre 2, π, o 3π sobre 2 e o 2π. Aí eu calculo menos cosseno de x, menos o cosseno de 0. O cosseno de 0 a gente sabe que é 1. Como eu peguei menos o cosseno, vai ficar menos 1. Lembrando, o cosseno de 0 é 1. Como tem um sinal menos aqui, vai ficar menos 1. Cosseno de 0 é 0, menos 0 continua sendo 0. O cosseno de π é menos 1. Como tem o sinal menos na frente, menos com menos fica 1. 3π sobre 2 é 0. E aqui vai dar menos 1. Aí, como tem 1 somando, eu vou pegar 1 e somar a esses valores. Então fica 1 menos 1 dá 0. Então eu coloquei 1 aqui na frente, tá? Ficou 1 menos 1. 1 menos 0. 1 mais 1, 1 menos 0 e 1 menos 1. Aí nós vamos ter esses valores. E o gráfico da função cosseno. Então lembra, o cosseno, ele estava aqui. Como tem o sinal menos, o que aconteceu? Essa curva inverteu. Em vez de ser um U para cima, ficou um U para baixo. Vamos comparar? Então essa aqui é a cosseno. E essa aqui é a 1 menos cosseno. Então, o que acontece? Como tem 1 somando na frente, ela deslocou para cima. Só que inverteu a concavidade. Aqui, nossa, apareceu tudo antes. Vou consertar e faço outro vídeo.